Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo psicólogo, minha amiga psicóloga. Hoje a gente está aqui para a nossa terceira aula, a última aula desse primeiro módulo. E essa aula, diferente das outras que a gente botava um pouquinho o conteúdo e eu ia falando, essa eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção nos slides, porque a gente tem muita informação para passar e a gente só tem uma hora, tá bom? São os 3 módulos mais chatinhos aí de coleta de dados, de entrevista. Tem muita coisinha, muito detalhe. Então, eu tentei condensar o máximo possível todas essas informações, mas a gente só tem uma hora e tem muita coisa para abordar. Então, vamos lá? Então, gente, hoje a gente vai começar pela hora do jogo diagnóstica. A hora do jogo diagnóstica, ela vai diferir da caixa lúdica e da EOCA, por quê? A hora do jogo diagnóstico é quando eu vou sentar a criança na sala lúdica para tentar fechar ali um diagnóstico. Então, ela é uma forma de avaliação diagnóstica voltada para o público infantil. E para isso, eu não vou montar só a caixa, eu vou ter a caixa, mas toda uma sala planejada. Por exemplo, tem que ter acesso à água, a criança tem que ter a possibilidade de acessar a água. Os brinquedos são planejados, tem também as atividades da EOCA, os materiais da EOCA, tem. Mas o foco é mais nos brinquedos. Tem a família terapêutica, que só a família terapêutica em si, ela já é um recurso. Então, vocês encarem a sala lúdica como se ela fosse uma anamnese infantil, uma anamnese, uma coleta de dados. Claro que vocês vão fazer entrevista e tal, mas depois da hora do jogo, você pode ver ainda se é necessário testagem, né? Mas normalmente você consegue fechar o diagnóstico ali. Só que eu tô falando assim, não é uma única hora do jogo que você vai fazer só uma sessão e já vai fechar ali tudo que você precisava coletar com a criança. Até porque cada vez que eu levar ela para uma sala lúdica, ela vai criar novas brincadeiras, ela vai ter novas histórias e na primeira que você vai começar a ver quais são as possibilidades que você explora com aquela criança. Então, o que ela é? A hora do jogo. Ela é um recurso que instrumentaliza a comunicação, ou seja, eu vou dar preferência para brincadeira quando a criança tem dificuldade para expressar o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Então, por exemplo, eu não vou pegar uma criança de 10 anos e na primeira sessão já levar ela para a sala lúdica, porque não tem necessidade. A sala lúdica, ela, novamente, é uma forma de entrevista lúdica que ela vai ser uma forma mais projetiva da criança se expressar. Então, se a criança não tem necessidade de só se expressar ludicamente, se ela só consegue se expressar assim, por exemplo, a criança com autismo grave, que você realmente precisa ali de um terceiro veículo de comunicação, né? Se ela consegue já dialogar com você, se ela já consegue ir para o consultório, eu não vou levar ela para a sala lúdica. Eu vou primeiro trabalhar com ela no consultório, se tiver necessidade, se eu ver que tem uma informação, alguma coisa, por exemplo, uma criança que ela foi vítima, eu desconfio que ela foi vítima de abuso. Eu não vou levar ela para a sala lúdica inteira, porque quando eu levo ela para a sala lúdica, tem um monte de recurso lá para ela. E o que eu preciso quando a criança tem suspeita de abuso? Eu preciso que ela foque na família terapêutica, para eu explorar se foi alguém da família, se ela realmente sofreu abuso, de preferência aquela família terapêutica que tem os genitais, que você consegue tirar a roupinha, pelo menos. Então, eu quero que ela foque no recurso específico. Ela, se eu levar ela para a hora do jogo, na hora do jogo eu não direciono a brincadeira. É a criança que escolhe. Então, pode ser que eu tenha muitas informações novas, mas eu não vou conseguir trabalhar o que eu fui lá para trabalhar. Eu não vou conseguir explorar aquela suspeita que eu quero explorar. Ela deve sempre ser prioridade. Suspeita de abuso é sempre prioridade. Então, eu levo a criança para uma sala lúdica, eu trago a caixa lúdica inteira para ela. Ela pode pegar qualquer daqueles brinquedos. Eu não vou falar, não, com esse daqui não. Hoje a gente vai brincar com a família terapêutica. Se eu quero que ela foque numa brincadeira específica, eu vou levar para o consultório aquele brinquedo. Eu vou levar a família terapêutica. Só que também eu não vou entregar para a criança, olha, toma aqui, brinca.
eu vou trazer a criança para o consultório. Quando ela vier para o consultório, eu já vou ter pronto ali os bonequinhos da família terapêutica em cima da mesa. Aí sim, a própria criança vai perguntar, vai se interessar. Se ela não se interessar, aí você puxa o assunto. Mas eu trago um recurso específico para o que eu quero trabalhar. Então, na hora do jogo, qual é a ideia das brincadeiras lá? Qual é a motivação daqueles brinquedos? Eu vou ter brinquedos que simulem o dia a dia da criança. Então, por exemplo, eu vou ter jogo de panelinha, eu vou ter carrinho, eu vou ter a família terapêutica, eu vou ter alguns jogos, né, escolares, mas eu tenho que ter sempre possibilidades que ela possa criar também um pouco. Eu não vou dar tudo pronto, eu não vou trazer um kit de jantar da Barbie que vem até com a comidinha de brinquedo. Eu vou trazer um joguinho de panela, vou ter lá o papel crepom, que ela pode transformar na comidinha. Eu vou ter a possibilidade da água, se ela quiser botar água na panelinha, né? Servir o jantar. Vou ter o joguinho de xícara, caso ela queira tomar café, fazer um chá com as bonecas, enfim. Vou ter o básico e deixar a criança criar, tá? Então, ela normalmente vai trazer as atividades que ela costuma fazer, da vida dela, das vidas diárias, das vivências diárias dela, que é o que você quer explorar, você quer ver o que está acontecendo com ela. Então, voltando um pouquinho para o que eu falei, ele vai ser sempre um procedimento que não é estruturado. Você não vai direcionar a brincadeira. A criança vai escolher o brinquedo, vai trabalhar ali com aqueles recursos, mas ela pode sim escolher outros recursos. Ela pode a toda hora, ela pode usar 10 recursos diferentes numa hora do jogo. Então tenham sempre isso em mente. Se eu tenho coisas específicas que eu quero explorar, se eu tenho brinquedos específicos que eu quero que ela use, eu vou trazer esses brinquedos para o consultório e vou trabalhar com ela no consultório e não na sala lúdica, tá? Então, eu vou levar em conta na análise da hora do jogo tanto os aspectos evolutivos, em que fase a criança tá, qual é a idade, se ela tem alguma neuroatipia, se ela tem alguma dificuldade motora. Então eu vou analisar tanto os aspectos evolutivos dela, como também esse conteúdo que ela projetou no brinquedo. Se eu tenho, por exemplo, na família terapêutica, tem família terapêutica que normalmente ela é assim: o papai, a mamãe, um vovô, uma vovó, um neném, uma filhinha e um filhinho, né? Normalmente é esse jogo. E é interessante você não nomear. Você coloca a família terapêutica lá, mas você não fala, esse aqui é o papai, esse aqui é a mamãe. Por quê? A criança, ela vai projetar. Então, se, por exemplo, ela tem uma pessoa na vida dela que é muito importante, que é o titio, ela pode expressar no bonequinho que seria o papai, ela nomear como esse tio dela. Então, tenham isso em mente, que não necessariamente ela vai seguir aquele roteirinho da família terapêutica. Ela pode ver a bonequinha menina, mas ela se representar como bebê, ter aí uma regressãozinha. Então, não nomeiem os bonequinhos, entreguem, pergunte para ela quem é. Se eu quero que ela trabalhe com a família terapêutica, eu trago para o consultório, eu vou dizer, olha, aqui eu tenho, olha esses bonequinhos. Esse aqui, quem você acha que é? Quem parece para você, da sua família? Você conhece esse bonequinho? Quem é esse bonequinho? Vocês estão entendendo? Vocês, no máximo, vão direcionar nessa questão. Se ela não iniciar sozinha, você puxar um pouquinho para o que você quer. Mas você não vai falar por ela, nomear por ela, tá? Então, os brinquedos, eles são esse veículo para a criança se expressar. A gente chama de mediadores. Ele vai ser o mediador da fala da criança. Ela pode não conseguir verbalizar o abuso falando para mim, mas com o bonequinho do homem, com o bonequinho da menininha, a criança me mostra como é que foi o abuso. Se o bonequinho tiver os genitais, né, ela pode inclusive me mostrar onde foi que ele tocou, o que foi que aconteceu exatamente. Então, o brinquedo tá lá para facilitar essa fala da criança. Ele é um veículo, tá? Ele é só um instrumento. Então, ela vai realizar os desejos, né, que ela quer expressar. Você não vai direcionar, a criança vai realizar os próprios desejos. E ali, naquele mundinho da hora do jogo, é ela que manda, a realidade é ela que constrói. Então,
ela consegue projetar muito mais e ela transfere o que ela quer falar para o brinquedo. Então, quando ela faz essa transferência, o brinquedo vai ser o meu mediador do que a criança quer contar para mim. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a nossa sala. Como é que tem que ser essa sala? Como eu falei para vocês, a sala lúdica, para a sessão lúdica, ela vai ser, não vai ser a sala do consultório. Por quê? Porque normalmente no consultório você vai ter assim, você vai ter a cadeira, vai ter uma mesa, né, da sua altura e, por conseguinte, já se entende que a sala lúdica, você vai levar crianças menores, né? Às vezes você tá fazendo sessão aí até com criança de 1 ano ou menos do que isso. Então, a sala lúdica, ela tem que ser compatível com o tamanho da criança, ter uma mesinha na altura dela, cadeirinha na altura dela, né? E não ser, ao mesmo tempo, ela não ser muito pequena, ela ter um espaço que ela possa utilizar para várias brincadeiras. Então, por exemplo, a criança pega, ela aqui no cantinho, ela começa uma brincadeira de casinha, de fazer ali as panelinhas, a comidinha. Por isso que é importante ter na caixa vários materiais que não sejam especificamente já alguma coisa pronta. Por exemplo, na caixa lúdica, ela vai ter também papel crepom, papel craft, massinha e o que a gente já falou, acessar água. Então, se ela resolver, por exemplo, eu vou servir aqui o jantar, vou fazer a comidinha com a massinha e tal. Então, ela vai, prepara a comidinha, faz às vezes a bolinha do papel crepom, né? Serve ali, a família terapêutica, no caso, vai servir de bonequinha. Ela serve ali a janta. Aí, depois da janta, ela quer botar a filhinha pra dormir. A filhinha vai ser ela. Então, vamos dizer, hoje a Mariazinha, a mãe da Mariazinha botou a janta. Aí ela vai levar a Mariazinha para dormir. Aí ela traz a boneca para um outro local, um outro espaço, onde ela vai montar o quartinho. Então, por que é importante a sala não ser assim tão pequena? Ter um espaço bom. Porque aqui ela montou toda a jantinha, né? Com os pratinhos, a mesinha, ela botou a mesa. Vamos dizer que ela botou a mesa na mesinha de criança que você tem no consultório. Aí agora ela quer levar a bonequinha, a Mariazinha, para ir dormir. Ela precisa ter um espaço que ela monte esse quartinho. Aí a Mariazinha dormiu, agora eu quero brincar de massinha, tá? Então, eu tenho que ter um terceiro espaço que ela possa brincar confortavelmente sem estar esbarrando no cenário anterior. Para ela fazer essa passagem entre as brincadeiras de uma forma natural. Que ela não perca o fio da meada, sabe? Que ela continue naquele pensamento que ela tava, que é justamente aquilo ali que você quer explorar. O que levou a criança a mudar de brincadeira? Por que ela resolveu te mostrar aquela brincadeira? Se ela te convida ou não, tem essa questão também. Se ela não te convida para a brincadeira, você vai ficar recolhido. Então você tem que ter um espaço que você possa ficar, não muito distante, né? Você também não vai ficar na porta de vigia enquanto a criança brinca. Mas tem um espaço que você possa sentar e assistir, tá? Não ficar, né, também coagindo a criança naquela fissura assim de olhar, não fica. Tenta agir o mais natural possível, como se você só estivesse ali. Você vai assistir a brincadeira, você vai disfarçar que você tá analisando, você não vai, né, ficar lá anotando a criança como quem observa um ratinho de laboratório, também não é assim. Mas você precisa também ter um espaço que você possa ficar para observar sem participar da brincadeira. Se ela te chama para brincar com ela, se ela te convida para a fantasia dela, aí você entra. Mas se ela não te convidou, você não vai entrar na fantasia dela. Deixa ela te mostrar para você poder observar o que é, entende? Porque a partir do momento que você interage, a partir do momento que você entra na brincadeira, já sai da realidade dela que ela está retratando. Por quê? Porque você não faz parte da realidade dela. Você é uma pessoa nova, você é terapeuta. Mesmo que já tenha um tempo de terapia, você não faz parte da realidade doméstica dela. Então, te inserir já quebra a dinâmica do que ela está mostrando. Ela já vai adequar a cena para te incluir. E se ela pedir, tia, faz aqui para mim, você vai ser a mamãe. A não ser que você tenha feito uma excelente coleta de dados com os pais,
você não vai fazer a menor ideia de como é que a mãe se comporta, como é que a mãe, qual é o tom de voz da mãe. Então, por exemplo, a criança pode estar querendo te mostrar o quanto a mãe é uma figura autoritária com ela. Ela pode estar querendo te mostrar, por exemplo, que ela tem uma mãe narcisista. Você não conversou com a mãe e você ainda não tinha feito nenhuma coleta de dados com a criança. De primeira você já leva ela para a hora do jogo. Aí a criança quer te mostrar justamente que a mãe, sei lá, é violenta, é narcisista, e você vai fazer a mãe, antes de perguntar para a criança direitinho, como é que eu faço, como é que ela faz? Você vai e começa já a interpretar uma mamãe super amorosa, filhinha, não sei o quê. Ou seja, a criança, ou ela vai dizer que você está fazendo errado, ou ela vai se adaptar à fantasia que você trouxe. Ou seja, ela vai se adaptar ao que você está mostrando para ela, ela não vai te mostrar a realidade dela. Por isso que é tão importante a coleta de dados e você não pegar a criança de primeira e já jogar na sala lúdica. Você tem que saber o que é que você está procurando ali dentro. Tudo bem que você não vai direcionar a brincadeira, mas quando ela chegar na brincadeira que você quer, você vai estar preparado. Se ela transferir o papel para você, você vai saber o que fazer. Se não souber, vai saber o que perguntar para a criança, como é que a mamãe fala, como é que é. Quando ela chega, você já perguntou, por exemplo, da mãe, toda noite a mãe chega às 6 horas do trabalho. Então eu sou a mamãe, cheguei agora do trabalho, botei as coisas aqui, e agora? Normalmente, o que é que você quer que a mamãe faça? Como é que a mamãe faz quando a mamãe chega? Mostra pra mim. Mas você já não chega de primeira, eu não sei como é que a mamãe faz pra mim. Você tá entendendo? Você quebra ali, a criança às vezes quer fazer o papel dela e tem que sair daquele planejamento inicial dela pra te instruir, porque você não tem a menor noção de como é a rotina familiar. Por isso que uma das perguntas tão importantes na anamnese é aquela pergunta de como é um dia na vida da criança, como é que é a rotina dessa criança. Porque quando você for para a sala lúdica, quando você for falar da família, do dia a dia dela, você já tem uma base, você tem uma noção mínima de como é que é, se é dia, se é noite, para você evitar o máximo possível ter que interromper a brincadeira para fazer perguntas para a criança. E quando for fazer perguntas, fazer da forma mais natural possível. Não quebrar a brincadeira para ela estar te instruindo, tá? Aí, pouco mobiliário, justamente para você ter esse espaço. Você vai evitar botar muita prateleira, guardar os brinquedos na prateleira. Quando você for guardar, jamais botar nas prateleiras por categoria. Por exemplo, tem gente que bota assim, tem uma prateleira só para boneca, aí tem uma prateleira só para brinquedo de casinha, tem uma prateleira só pra... A criança, ela já vai por categoria. Você já induziu qual vai ser, ela vai às vezes pegar só um dali, ela já vai assim, ela vai pegar o de brinquedo, de cozinhar, aí ela pega as panelinhas. Só que o material educativo, o material de oca, por exemplo, a massinha tá na prateleira da outra parede. Aí o que acontece? A criança precisa ali ser uma criança já mais espertinha para ir olhar a sala, procurar os outros materiais que ela tem disponíveis para fazer o que ela está pretendendo. Uma criança pequena vai desistir já da ideia. Então ela não vai, por exemplo, cozinhar para você porque o material para ela cozinhar não está ali disponível. Enquanto se está tudo mais ou menos junto, os brinquedos, quem vai determinar o que ela vai pegar e o que ela não vai pegar é a criança e o que ela está planejando na hora. Então isso é até uma coisa, né, que você vai observar, esse nível de criatividade dela. Mas você tem que pensar sempre que tem a criatividade e tem a questão da disponibilidade. Então, por que que muitos terapeutas, no lugar de ter a sala lúdica, eles optam pela caixa lúdica? A caixa lúdica, ela é uma caixa com os brinquedos básicos, o material de oca, normalmente, né? Que a gente não fala material de oca, mas o material de oca é justamente o material escolar que também tem na caixa lúdica, é o mesmo material. Mais os brinquedos de casinha, aviõezinhos, caixas, pequenos blocos, né? Que ela possa usar para guardar coisas também, que também possam servir como continente, como grupos. Se ela não quiser brincar com a família terapêutica, ela tem outras opções para representar papéis. Então eu nunca vou ter só um de uma coisa. Se eu boto um aviãozinho, eu vou ter pelo menos 2 aviãozinhos. Se eu boto carrinho, eu vou botar 2 carrinhos. As caixinhas são pelo menos 3, de 3 a 6,
que é justamente que ela possa montar aí locais, representar cenas usando daquele recurso, além de recursos que possibilitem ela criar novas coisas, ou seja, a massinha, o papel crepom cortado tanto em tirinhas quanto pequenos quadradinhos. Um quadradinho do tamanho de um post-it ou um pouquinho maior do tamanho de um cartão, que ela possa usar ali para rasgar, fazer alguma coisa, ou usar, por exemplo, como a toalhinha da mesa, coisas assim. Cola colorida, a cola normal e a cola em bastão, que aí já é um outro detalhe que você já vai prestar atenção se a criança tem a destreza de trabalhar com a cola líquida no lugar da cola em bastão. Na escola, os professores, eles costumam coisar muito a questão de vamos fazer logo com a cola em bastão, porque ela não faz sujeira, você só tem que passar cola em bastão e cola. Aí você pegar, por exemplo, a criança que ela tem um certo grau de autismo, a coordenação motora dela já não é, a coordenação motora fina dela já é mais prejudicada. Então ela tem, por exemplo, que colar a folha do papel crepom, ela passa com força, rasga. Você tá entendendo? Ao mesmo tempo que se eu pegar a cola branca, eu botar ali, a criança pega e espreme assim de uma vez no papel, o papel vai rasgar porque, né, é muito úmido. Então tudo isso são coisinhas que você vai percebendo. Eu não posso esperar que uma criança de 3 anos já tenha essa consciência que tem que botar pouca cola, porque senão o papel vai ficar molhado. Mas uma criança de 7, 8 anos que já tá na escolinha, eu já vou prestar atenção se ela já manjou que a cola em bastão é mais fácil para fazer o que ela quer. Se ela passa cola no objeto que ela quer colar, ou se ela passa cola no papel, né? Passa cola em todo o papel, você vai botando as coisinhas. Ou se o pensamento dela é botar em cada partezinha e colar só aquelas partezinhas. Isso tudo são detalhes que você vai vendo a questão tanto, né, da percepção do ambiente da criança, a coordenação motora, né, mais fina, movimento de pinça, se ela consegue fazer movimento de pinça. Então é bem legal se você for fazer a brincadeira, por exemplo, da casinha, você traz o papel crepom, né, em tirinhas, mas não traz ele muito picotadinho, traz a tira comprida. Se a criança quiser fazer uma bolinha, ela vai ter que cortar aquele papel e fazer a bolinha. Aí ela já vai ter que usar o movimento de pinça, que é muito comum a criança autista ela não ter esse desenvolvimento motor da pinça. Ele pega assim, ele já pega de muito, né? Ele já segura assim. Então, o movimento de pinça mais delicado, principalmente para rasgar o papel na parte que ele quer, ele já tem prejudicado. Já é mais uma coisa, mais uma pista ou mais uma questão que você vai poder trabalhar com ele. Então, você também vai poder usar a caixa lúdica para alguns exercícios de psicomotricidade. Você pode ter o pega-varetas, né? E pedir que a criança pegue só, você espalha as varetas, pede para ela que pegue só as varetas vermelhas. Aí você pega só a primeira, mostra como é que tira só a primeira e deixa ver como é que ela se coordena ali. Outra coisa muito importante, gente, parede, piso de preferência, lajota, né? Consultório mais chique e tal, coloca um porcelanato, negócio, né, que não pegue. Não grude tinta, você vai trazer tinta guache, sempre tinta guache. Não vai trazer nenhuma tinta para criança, tinta esmalte para criança pintar as unhas, não. Vai trazer sempre tinta guache, tudo à base de água, não tóxico, obviamente. Mas um erro muito comum, pinta a sala lúdica, a pessoa, eu vou montar aqui o consultório, minha sala lúdica toda bonitinha, as paredes todas brancas, e comete um erro de principiante e pinta com tinta base d'água. Porque a tinta é fosca, é mais baratinha. Qual é o problema da tinta base água? Quando você vai rebocar a parede, você passa aquela massa, a massa branca, passa o reboco de cimento, passa a massa branca, que é para deixar a parede lisinha e pintar. A massa branca, ela é base d'água, tá? Ela é solúvel em água. Quando eu passo a tinta base água, eu tenho outro produto revestindo aquela massa, que também é um produto base água. O que que acontece? Se eu for lá e esfregar com a esponja, eu vou limpar, mas eu também vou levar embora a tinta, eu vou levar a massa, e se eu continuar esfregando, eu vou chegar no reboco da parede. Por quê? Porque é tudo solúvel em água. É pó e água que vira uma massa, que vira uma pasta, seca e fica na parede. Então, lembrem sempre disso. Vai pintar
a sala, aquela ali vai ser a minha sala lúdica, eu vou planejar a minha sala lúdica desde o começo. A pintura da parede não vai ser a base d'água, vai ser tinta esmalte. Primeiro porque não gruda a tinta pode até secar, mas é só eu entrar com a água de novo e limpo a parede bonitinho. A lajota, mesma coisa, eu posso botar a lajota toda branca, mas bastou esfregar ali com a esponjinha, ou mesmo só passar o pano, tá limpo. Não mancha, você está entendendo? Não é uma coisa que mancha. E isso é muito importante, tanto para você, né, ter um consultório bonitinho, bem cuidado, quanto para a criança que vem depois daquela sessão, ver que é um consultório que não tá, que já não tá gasto, já não foi muito usado por outras crianças. Isso é importante também com o material. Tem lápis, por exemplo, na caixa da EOCA, você sempre vai deixar lápis com ponta e lápis sem ponta e pedir que a criança aponte o lápis para você. Você vai entregar sempre, né, também o sem ponta. E dá preferência para pedir para ela apontar. É bem legal você entregar, por exemplo, o lápis de cor, pedir para ela olhar o lápis de cor, ver se precisa apontar, porque ela vai usar, né? Mas por quê? Né? Questão da habilidade motora, da coordenação, dela fazer essa cognição de que o lápis sem ponta, o que eu preciso fazer para poder usar aquele lápis. Então, tudo isso, dependendo do apontador que você vai trazer, sempre levar apontador, né, com aquele recipientezinho, senão a criança vai apontar lápis, vai fazer a maior sujeira. Então, tudo são detalhes que, como eu disse, é uma sala toda pensada para esse atendimento lúdico. Não é simplesmente eu pegar uma sala do meu consultório, jogar a caixa lúdica com a criança lá dentro e pensar que vai ficar tudo ok. Não é assim. Então, sempre tenho isso em mente. Se eu quero trabalhar com criança, toda criança corre o risco de eu precisar levar ela para uma sala lúdica. Então, eu tenho que ter uma sala disponível onde eu vou atender, que eu possa montar, né, ou pelo menos um espaço que eu possa utilizar para isso. Se não tem, bota papel de presente mesmo, que seja, reveste a parede, bota no chão aquele tapetinho de borracha, enfim, protege, mas monta aquele espaço que a criança veja que é um espaço dedicado para isso, tá? Então, a outra coisa muito importante, como tem tinta e como tem essa questão de cozinhar, como tem o joguinho de xícara, etc., você vai possibilitar para a criança o acesso à água. Até, digamos, eu tenho uma criança que ela tem problema para tomar banho. Eu posso trazer uma vasilha, uma banheirinha, montar com ela o chuveirinho e tal, e levar a bonequinha para tomar banho. Aí entra toda aquela questão do, mas eu só tenho de bonequinha, minha família terapêutica ela é de feltro. Então, faz o chuveirinho ou já traz pronto a banheirinha com a água de papel crepom. Mas lembre-se o seguinte, as limitações que você tem no seu material, elas têm que ser resolvidas, já tem que ter sido resolvidas, para não correr o risco de, na hora do jogo, a criança não poder trabalhar porque seu material tem limitações. Tem um material já pronto de família terapêutica que ele é de MDF. Ele é rígido, ele é duro. Então, por ser de MDF, obviamente ela também não troca a roupinha, os bloquinhos são pintados. Aí eu compro esse kit, acho lindo, é baratinho e tal. Baratinho assim, perto dos outros kits, né? Porque eu tenho família terapêutica aí que vai de 100 reais a 300 reais. Aí eu investi nesse, que era mais baratinho, que estava dentro das minhas possibilidades, ok. Só que aí eu vou trabalhar com uma criança que foi vítima de abuso e a criança quer me mostrar onde foi que o papai tocou, onde foi que o titio tocou e não tem como ela levantar a roupinha, porque a roupinha é pintada. Então, é um recurso que foi mais barato? Mas as minhas possibilidades com ele também são menores. É um material que eu não vou poder usar em todos os casos. Então, pensem sempre assim, tem materiais de preços e tem seus motivos. A família lúdica que eu já vi que é a mais cara é a família lúdica completa, com 7 bonequinhos negra, com os genitais. As famíliazinhas com genitais é sempre mais caro por motivos óbvios. Mas, normalmente, os genitais tem o pelo pubiano, tudo bonitinho, na bonequinha também. Tem o bebezinho tira, né, às vezes o bebezinho vem embrulhado naquele manto, aí tira o manto, enfim.
Todos esses detalhes a gente sabe que demanda mais dinheiro, mas uma opção que você pode comprar EVA, deixar já cortado bonequinhos e montar com a criança. Vamos fazer aqui um vestidinho de EVA para a mamãe, faz a mamãe de EVA, cola os membros de EVA com um barbante, bota um barbante no corpinho, um barbante no bracinho, a mamãe vai ser articulada e você traz bastante lã de cores assim, louro, moreno, preto, que a criança monta a própria bonequinha da mamãe, a bonequinha dela. Vamos fazer aqui você de bonequinho e tal. Então é possibilidade, você não está podendo investir agora na família terapêutica, você monta com a criança, vai ser até mais legal para ela, por quê? Porque ela vai personalizar da forma que ela quer. Que corre o risco, você compra a família terapêutica, toda família terapêutica que eu vi, ela tem um cabelinho preto, no máximo marrom. Aí você vai brincar, essa aqui pode ser a mamãe, ela, não, essa não é a mamãe, porque o cabelo da mamãe é amarelo, é louro, né? Aí a criança não quer usar para ser a mamãe e você não tem outro boneco louro para substituir. Então é uma ideia bem legal, você mesma faz com a criança. Mas aí traga materiais, tá? Já pelo menos pré-cortada a cabeça, bracinhos, corpinhos, né? Para ela só montar ali do jeito que ela quer, já a lã já cortado, várias tirinhas de lã, para você já montar com ela ali na hora, ser só a montagem, ela não gastar muito tempo nos preparativos, para não perder até o interesse. E claro, isso aí também vai te ajudar a ver a questão de coordenação motora, criatividade, como é que ela age. O acesso à água a gente já falou, então a preparação da sala é mais ou menos essas questões. Tenham em mente que eu tenha que ter uma sala bonitinha só para isso. Mesmo que eu divida minha sala metade consultório, metade sala lúdica, aquele trechinho da sala lúdica eu vou manter sempre limpinho, sempre com os materiais arrumadinhos e tal. Isso é outra coisa importante. Na hora do jogo, você vai explicar para a criança os limites da brincadeira, né, no começo e no final. Então, se ela tirou os brinquedos da caixa, ela vai botar os brinquedos de volta na caixa. Ela pode até levar os bonequinhos com ela, mas não é legal. Mantenha com você, que aí você vai ter uma pasta ou uma caixinha, ou o que seja, só daquela criança. Se você montou com ela a famíliazinha dela, deixa a famíliazinha dela ali no consultório, para na próxima sessão as bonequinhas estão ali. A criança normalmente vai pedir para levar para casa, mas só deixe se você não vai mais trabalhar a hora do jogo. Então, pelo menos as 2, 3 sessões de hora do jogo, você deixa ali com você o material. Então, entrando nessa questão do material, o que é mais importante? Aquilo que eu já tinha falado, não arruma os materiais em grupos já separadinhos, bonitinhos, não classifica os brinquedos, para a criança ter essa liberdade. Por isso que a caixa lúdica é tão legal. A caixa lúdica, ela é os brinquedos essenciais que você vai usar dentro de uma caixa já separada, com tudo junto. Tá lá arrumadinho ali dentro mais ou menos, mas não tá tudo assim separado, entendeu? Até porque é uma caixa só. Você não vai botar, por exemplo, uma caixa com divisórias. Você vai arrumar a caixa, mas vai estar tudo lá dentro. E no final a criança tem que te ajudar a arrumar a caixa novamente. Ela tira, você pode tirar os materiais, mas dê preferência deixar ela tirar. Então você tira os materiais ou ela tira, e na hora de guardar ou ela te ajuda ou ela guarda com você. Mas essa é uma das regras, um dos limites da brincadeira da sala lúdica, da hora do jogo diagnóstica, essa questão do limite, da questão da responsabilidade com o material, com os brinquedos. E também a questão de evitar brincadeiras agressivas. A gente tem, dentro da caixa lúdica, brinquedos que são voltados para agressividade. Eu vou ter alguns soldadinhos, eu posso ter uma espadinha, né? Algumas coisas assim. Revólver não, nem pensar. O máximo de arma que eu posso ter é a espada. Claro, óbvio, de plástico, né? De plástico que não machuque tanto. Se pudesse ser aquela espadinha de EVA, melhor ainda. Tem a espadinha do EVA grosso, então é bem mais interessante. E sempre você vai ver com a criança essa questão do limite da brincadeira agressiva. Não pode bater em você, não pode arremessar os brinquedos para quebrar. As regras que toda criança, né, deveria seguir quando brinca. Não ser agressiva, não ser destruidora, enfim. Até porque lembre-se o seguinte, os brinquedos, eles têm que ser de boa qualidade e evitar quebrar muito fácil.
Então, você não vai entregar para a criança uma espadinha de papel e esperar que o papel fique em pé e a criança não rasgue, enfim. Mas, o que é mais importante? Sempre tem que estar em bom estado. Então, eu tô fazendo uma hora do jogo agora com uma criança que ela pegou, ela é uma criança que eu tô atendendo por TOD, num acesso de raiva, ela pegou, arremessou a panelinha e rachou a panelinha. A criança seguinte, eu não vou usar esse brinquedo quebrado, tá? Evitar sempre essa sensação de que é gasto, de que tá quebrado, de que foi remendado. Por isso que os brinquedos têm que ser de boa qualidade, para não quebrar tão fácil, suportar algum atrito. Então, de novo, voltando à questão do joguinho de xícara. O joguinho de xícara eu vou comprar de plástico, não vou comprar de porcelana, de vidro, vou comprar ele de plástico, mas aí quando for comprar, você vê se você acha aquele plástico que ele é fininho, então ele é meio maleável, sabe? Ele aguenta ser um pouquinho apertado, dobrado, porque tem xícaras que elas são plástico que é de boa qualidade, aquele plástico mais grosso, mas aí o que que acontece? Como ele não tem flexibilidade, ele trinca. Então, entenda que de boa qualidade não é que é mais caro, não é que é mais bonitinho, não é que é mais trabalhado. De boa qualidade, que a gente fala, é que aguenta o tranco pro nosso trabalho. Você tá entendendo? Sempre pense assim, o que é que eu quero com aquele material, o que é que ele tem que aguentar com essas idades que eu trabalho. Se eu trabalho criança de 6 meses, faço intervenção precoce. Se eu faço intervenção precoce, eu vou ter uma caixa só para intervenção precoce. Que naquela caixa eu não vou ter pega-vareta, eu não vou ter peças pequenas, eu vou ter coisas que podem ser mordidas, eu vou ter coisas que podem ser arremessadas, porque bebê arremessa mesmo. A maioria dos meus brinquedos vai ser de borracha, de EVA, de plástico molinho. Eu posso ter brinquedo, né, já próprio que eu sei que ele vai morder. Então a minha família lúdica, nesse caso, ela não vai ser de feltro, não vai ser de MDF, jamais de MDF para um bebê. Eu vou dar preferência para família de feltro de EVA, ele vai morder, vai ficar marquinha, mas é baratinho para eu retornar com aquele material. O de feltro eu tenho que ter em mente que ele tem que ser lavável. Então tem aqueles bonequinhos, a coisa mais linda, que a pessoa faz o rostinho, e o rostinho tem até o blushzinho, mas o blushzinho é como? A pessoa pega pó de maquiagem mesmo e aplica e faz aquele blushzinho. Quando eu lavar, vai embora. Então eu não posso, quando eu vou lavar, eu não tenho como lavar sem perder a qualidade do brinquedo. Então já vejam tudo isso. Qual era o ideal? Eu vou comprar uma famíliazinha de feltro. Os olhinhos ou ser bem pintado de tinta mesmo, ou então ser aqueles olhinhos que é colado. Porque se eu botar aqueles olhinhos que foi feito de caneta, corre esse risco. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele pincel de CD, aquele de tinta permanente, tá? E cobrir ali, porque esse tipo de tinta ela não sai lavando. Mas tem em mente assim, que é de feltro, a famíliazinha de feltro. Aí a criança vai e taca tinta guache. Tinta guache mancha muito fácil no feltro, porque o feltro ele é muito poroso. Então, levem tudo isso em consideração quando forem adquirir o material. Como eu disse, às vezes vale mais a pena você montar uma famíliazinha de EVA com a criança, que se ela estragar, ela vai ter que refazer. Você não vai refazer para ela, ela vai ter que refazer. Então, ela pode até estragar a primeira. Na segunda, quando ela quiser brincar de novo, ela vai ter que refazer aquele brinquedo. E ela já vai, né? Com aquele segundo, ela já vai ter mais um cuidado. Então, pensem bem o público que vocês atendem. Pensem bem o espaço que vocês têm disponível antes de investir aí R$300 numa família terapêutica toda de feltro bonitinha, toda, né, maquiada, o olhinho tem glitter, aí pega, a primeira criança pega, morde a boneca ou suja de guache e a boneca não sai mais a mancha, ficou imprestável, porque você não vai levar a boneca manchada, tá? Então tudo isso vocês têm que ter em consideração. Qual é o nosso papel como psicólogo dentro da hora do jogo? Eu vou ter, claro, o meu papel passivo de observador e como papel ativo, eu vou estar ali formulando hipóteses do que eu estou observando, do que eu posso trabalhar ali, do que foi que aconteceu. Por exemplo, eu trago a criança para brincadeira, ela pega a bonequinha da menininha, da filhinha, e pega a bonequinha do vovô e bota o vovô para tirar a roupa da bonequinha.
ou mesmo tirar a roupa dele, enfim. Aí, cabe eu perguntar, o vovô costuma dar banho? O vovô tá tirando a roupa pra quê? Pra botar a roupinha de piscina? Porque tem criança que é criada pelos avós, o avô pode muito bem ajudar. Quando o vovô faz isso, a mamãe tá por perto, a vovó tá por perto. Por que o vovô tá tirando a roupa? O que o vovô vai fazer agora? E agora? O que vai acontecer? Então, tudo isso aí por quê? Porque você vai investigar. Pode não ser nada, como ela pode estar querendo te contar um abuso que ela sofreu. Mas tudo isso vai entrar, a criança só vai te contar dependendo da forma com que você tá perguntando esse estímulo para ela. Então, só vou participar se a criança me chamar, nós já falamos sobre isso. E qual é o meu objetivo? Criar as condições, as melhores condições possíveis para a criança possa brincar e exercer a imaginação dela o melhor possível. Então, que ela possa, ela tem a possibilidade, ela tem espaço e ela tem os materiais para ser o mais criativa e te mostrar o máximo de informações possíveis. A sua função específica é observar, compreender e cooperar, caso a criança peça sua cooperação, estabelecer um vínculo com a criança, ela tem que se sentir à vontade para brincar com você assistindo, tá? E o brinquedo, ele é um objeto que vai permitir essa comunicação entre vocês, entre o terapeuta e a criança. Como eu disse, ele é um veículo, a gente já falou sobre isso. Eu vou definir papéis com a criança desde o começo, falar que você tá ali para observar, mas que você também pode brincar. Normalmente a própria criança define os papéis com você. Então eu vou definir os papéis, eu vou lembrar ela da quantidade de tempo que a gente tem naquela sala, tá? Eu vou mostrar o espaço, eu vou passar com ela, se eu deixo as coisas em prateleiras, eu vou passar com ela olhando toda a sala, falar onde é que ela consegue a água. Ou se eu trago na caixa lúdica, eu vou tirando o material junto com ela, ou eu deixo ela tirar e eu vou falando para ela tudo que eu tenho ali disponível, né? Os objetivos daquela brincadeira, ó, a gente vai para a sala, né? Você tem todos esses brinquedos que você pode usar da forma que você quiser, mas lembra que a gente vai passar uma hora, aqui dentro a gente tem uma hora, ou tem 50 minutos, ou tem meia hora só. A gente vai passar meia hora aqui dentro. Acabando a meia hora, nós vamos guardar os brinquedos aonde a gente achou. Não pode arremessar o brinquedo, não pode machucar a tia, não pode morder a tia, né? Se vocês têm o costume de deixar a criança chamar de tia. Mas não botem limites para brincadeira no sentido, ó, a massinha só pode usar separado, tá aqui o papel para canetinha, porque ela pode querer usar para outras coisas. Deixa a imaginação dela solta, você só vai botar limites assim, questão de agressividade, questão de destruição, os limites da terapia que ela já normalmente já sabe quanto é o tempo de cada sessão, essa questão da responsabilidade, se ela tirou, ela bota no lugar. Mais um motivo para as coisas não ficarem assim muito categorizadas, porque ela pode até botar as coisas na prateleira, mas ela não vai botar exatamente na posição que você quer, porque ela não vai parar para prestar atenção nisso. Então, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre como a criança, como eu vou avaliar, né, desde o começo, a brincadeira da criança. O mais importante, logo de cara, é ver qual é o primeiro brinquedo que ela escolheu para te mostrar, qual foi a primeira brincadeira. Esse daí vai ser o começo, né, da sua análise. Qual é a primeira brincadeira? Se ela te convidou, tá? Isso é um fato muito importante. Vocês vão ver se a brincadeira dela tem princípio, meio e fim. Tipo, se adequa à realidade. Se ela foi mostrar pra vocês como é que é quando ela chega da escola. Então, se ela chega da escola, ela deixa a mochila, fala com a mãe, tem uma rotina. Então, a brincadeira que ela vai te mostrar tem que seguir essa rotina. Isso também se ela não quebra no meio. Por exemplo, a criança diz que vai te mostrar como é que a mamãe faz pra botar a janta, né, pra criança. Ela tá aqui no meio da janta, ela se afasta, vai fazer a janta, sei lá, com a panelinha. Do nada ela olha pro lado, vê uma bola, resolve que quer ir brincar com a bola. Da bola, ela tá ali brincando, tá fingindo que tá jogando basquete, não sei. No que ela tá aqui jogando basquete, ela olha outra coisa, solta a bola,
já vai para outra brincadeira. Então, isso já é uma questão que vocês têm que levar em consideração, né? Que você pode ver que já é uma criança que tem dificuldade de manter o foco, mesmo na brincadeira, ela tem dificuldade, ela perde o interesse muito rápido. Então, isso já é uma questão diagnóstica. Quando a gente fala de unidade coerente, essa brincadeira faz sentido ali, porque cada brincadeira que ela inicia, ela tem que fazer sentido dentro dela mesma, sem ela precisar agregar outros fatores. Então, se ela vai fazer a janta, a sequência que ela segue para te mostrar como é a janta, como é botado o jantar, aquilo ali faz sentido como uma atividade única. Claro que se ela só disser para mim, ela pegar e só botar a mesa, sem ela te dar nenhum contexto, isso já não é uma unidade fechada de uma atividade. Então tem que ser um negócio coerente. Se ela diz que vai botar a janta, ela vai brincar com a panelinha, vai brincar com os bonequinhos. Ela não vai pegar um carro, colocar em cima da mesa, dizer que serviu jantar e que é Natal. Vocês estão entendendo? Tem que ter uma coerência na brincadeira, adequação à realidade. Quando a gente fala na questão dos jogos serem organizados, os jogos, eles vão seguir uma sequência, como a gente falou, só que dependendo da idade da criança, essa sequência pode se modificar. Então, eu posso ter uma criança de 3, 4 anos, a forma como ela vai se expressar para falar da rotina dela não vai ser tão organizadinha quanto de uma criança de 5, 6. A criança, quando está naquela fase de começar a imitar o papai, imitar a mamãe, ela vai tentar ao máximo replicar a realidade da forma que ela é. Aí depois de uma certa idade é que ela volta a se permitir imaginar, sair mais, né, daquela realidade. Mas depois dos primeiros anos que a criança não tem muito essa questão de imitar tanto, né, corretamente como deveria ser, ela entre os 3, 4, até os 4 anos, ela vai ser muito mais imaginativa do que uma criança de 6, 7, que já está ali indo para a escolinha, ela já tem uma noção mais ou menos de como as coisas devem ser, o que realmente faz sentido, faz parte. Vocês estão entendendo? É uma questão de adequação à realidade de desenvolvimento daquela criança. Então, é sempre interessante vocês terem em mente, antes de entrar numa hora do jogo, vocês revisarem um pouquinho como é que é esses marcos dessa idade. Eu vou entrar numa hora do jogo que eu vou fazer aí 3 sessões com uma menina de 7 anos. Então eu vou dar uma revisada sempre dessa faixa etária entre os 6 a 9 anos, os marcos que ela deveria estar atendendo. Porque a gente sabe que, por mais que você saiba muita coisa de cabeça, sempre tem algum detalhezinho que a gente acaba esquecendo. Então dá aquela revisada, dá aquela lida de novo, deixa o livrinho lá da papalha ali do seu lado, na mesa, tá? Sempre tem, porque sempre você vai acabar esquecendo algum detalhe. Ninguém tem uma memória assim perfeita de você lembrar de todas as suas aulas de desenvolvimento humano do primeiro ao 10º período. Então, dá aquela revisadinha, vê os marcos daquela idade. Se você tiver dificuldade de memorização, faz uma listinha para você marcar. Tipo, para uma criança de 6 anos, é normal querer servir a janta com o carrinho? Pode ser que não, mas ela pode estar imitando o cara da entrega. Que aquela semana eles comeram pizza e veio o motoboy entregar e ela está simulando aquilo. Então, explorem um pouquinho. Quando vocês verem que uma coisa parece que não faz muito sentido e ela já está numa idade maiorzinha, é interessante vocês perguntarem, entenderem o contexto do que ela está fazendo. O uso da linguagem, a ligação com a brincadeira e com a idade. É o que eu estava falando, de novo, da questão da idade. Se a criança ela já consegue se expressar com frases completas, ela normalmente vai dar preferência a diálogos. Se eu tenho uma criança muito pequenininha, ela ainda não consegue falar tão bem, ela vai usar só as holofrases no máximo e vai tentar te mostrar, né, mais ali na brincadeira, e você vai ter que ir verbalizando e ajudando ela a expressar o que ela quer dizer. Né? E a modalidade de brincadeiras
que a forma como que ela vai trabalhar a brincadeira, novamente, é uma forma muito projetiva do que ela quer te mostrar. Então, você vai avaliar a plasticidade da criança, essa questão da... Toda criança, quando ela vai brincar, ela vai tentar, normalmente, montar mais facilmente o cenário que ela quer expressar. Ela não vai direto buscar o mais difícil. Então, se a criança tem essa necessidade de montar algo muito arrumadinho para começar a brincadeira, já é aí um outro sinal, né? Pode ser uma criança que tem uma necessidade de controle muito grande. Então a plasticidade, né, a imaginação é muito importante. Que aí a gente entra na questão da rigidez, que a gente pode ter a questão do toque, das manias, dos tiques, de alguns transtornos, que vocês vão levar em consideração se a criança não tem essa necessidade. Se, por exemplo, ela pega todos os brinquedos e precisa arrumar em filinha, isso já é um sinal, já é uma pista que você vai começar a explorar, tá? Se ela fica frustrada com uma situação nova, porque lembrando, a sala não vai estar organizada. Então aquilo pode deixar a criança extremamente frustrada, já é um sinal que vocês vão explorar. Ou se a brincadeira dela é muito monótona, ela, por exemplo, ela pega a massinha, só faz 10 bolinhas, todas do mesmo tamanho, ela bota ali em fileirinha. Se a criança é muito neurótica com mudanças, digamos que a criança pegou e vai servir a jantinha, bota o joguinho de xícaras na mesa para você. Todo mundo, cada bonequinha com a sua xícara. Você vai lá, tira uma das xícaras do lugar, vê como é que ela reage. Se ela fica frustrada por causa dessa simples xícara estar fora do lugar, também já é um sinal importante. A questão da estereotipia e da perseverança, né? Se ela tem movimentos estereotipados, se ela tem manias, se ela tem os tiques. E a questão da perseverança no tique. Ela vai lá, arruma, você pega e tira uma xícarazinha de lugar, a boneca cai um pouquinho, ela volta, arruma mais uma vez, volta, ela arruma de novo, vê se tá tudo bonitinho. A perseverança na questão do tique, da arrumação, da mania, né? Você tem que ver se esse ritual dela não tem um propósito, se ele tem uma razão de existir. Por exemplo, eu estou explorando com uma criança que ela foi molestada pelo tio e toda vez que o tio vai molestar, ela tem um ritual. É sempre no mesmo horário, quando ela está vestida assim. Então, para ela é importante te mostrar que aquilo só acontece quando tem as condições específicas para aquilo. Não é uma coisa que acontece todo dia. Então, o contexto da situação que ela está tentando expressar ali é importante. Tem uma necessidade comunicacional naquela expressão, naquela mania. Tá? A personificação, ela é essa capacidade da criança de se colocar, de se expressar através do brinquedo e de colocar a realidade dela para ser expressa no brinquedo. Então, ela vai assumir essas características diferentes dependendo de cada momento evolucional, como a gente já falou, da questão do crescimento da criança. Ela vai ter maior imaginação e poder se colocar. Quando ela é pequenininha, ela pode pegar um ursinho, um macaquinho, um gatinho e dizer que é ela. Quando ela já tá maiorzinha, ela tem necessidade do bonequinho, né? Ela tem necessidade que o bonequinho, se você for montar o bonequinho de EVA, que o bonequinho tem um cabelo igual ao dela, que o da mamãe seja igual ao dela, né? A aprendizagem dos papéis sociais e de conseguir colocar o outro no papel da brincadeira dela, se colocar também no lugar do outro, porque ali ela não vai estar representando só ela vai estar numa cena que ela representa o papai, a mamãe, a titia. Então tudo aquilo ali ela vai ter que ir trocando de papéis durante a brincadeira. Nessa troca de papéis, ela tem que ter essa plasticidade de ir trocando de personagem, né? Trocando de ego, quem é que ela está representando. Então ela também tem que ajustar a conduta dela de acordo com isso e compreender o seu papel ali dentro e te chamar ou não para brincadeira. Se ela te chama, deixa ela te explicar o que ela quer que você faça e como ela quer que você faça. Você não vai já entrar na brincadeira dizendo é assim que a mamãe faz e tal. Deixa ela te convidar
e te dizer quais são as regras dessa brincadeira, quais são essas regras que você vai seguir. Então, o seu papel ele vai ser muito bem definido, muito bem delimitado pela criança. Você pode fazer perguntas, mas você não vai fazer uma imposição e dizer eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser a bonequinha, eu vou ser o carrinho, eu sou o motorista do Uber, então, que tá levando o papai. Por quê? Você tá lá para responder as fantasias da criança. Então, não força, deixa a criança te mostrar o que ela quer. A motricidade você vai investigar se para a idade dela ela consegue manusear como deveria. Como a caixa lúdica ela é para várias idades, sempre vai ter algum jogo que para aquela idade não é o ideal, a não ser que você esteja levando, sei lá, uma criança de 15 anos para uma caixa lúdica que foi projetada até os 11. Tá? A faixa etária, tenham em mente que vocês vão ver no próprio jogo. Se eu pegar uma pega-varetas, ele não vai estar escrito lá de 0 a 7, porque justamente tem pontas, é um objeto que é quebrável. Então, pelos jogos que vocês vão colocando, vocês vão saber qual é a faixa etária, tá? O brinquedo tem que permitir a manipulação, mas você já sabe que não vai ser uma manipulação perfeita por todas as idades. E isso vai causar dificuldades, que a ideia é justamente também provocar certa frustração. Não é para ser tudo tão fácil, porque você está ali avaliando várias coisas, inclusive a plasticidade dela em relação ao que ela não está tendo tanto acesso, e essa questão dela conseguir se adaptar às restrições da brincadeira. A criatividade, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Que é essa questão de conseguir montar a brincadeira com o que ela tem à disposição dela, né? E essa questão de juntar o prazer da brincadeira com a realidade. Tolerância à frustração, a gente também já falou, só dando uma passada, que é essa questão de aceitar os limites que você colocou para a sala lúdica e os limites da sala lúdica, que são as regras que você colocou e os limites em relação às limitações do próprio material, que ela vai ter que criar para aquilo se colocar entre o que ela quer fazer e o que ela tem a possibilidade de fazer. Novamente, questão do prazer versus realidade. A capacidade simbólica, né, que a brincadeira é uma expressão da fantasia, e ela vai conseguir te mostrar muita coisa ali através da brincadeira que ela não conseguiria te mostrar através do diálogo. É uma questão da projeção e da transferência para o brinquedo. A adequação à realidade, a gente já falou muito sobre isso, né, se colocar no papel do outro, adequar a brincadeira à realidade dela. A EOCA. Qual é a diferença da EOCA para caixa lúdica? A EOCA, ela é o quê? Ela é entrevista operatória centrada na aprendizagem. Então, a EOCA ela foi criada nos anos 90 pelo Jorge Visca. Ela foi criada como um recurso para psicopedagogia. Então, quem usa muito são os psicopedagogos na avaliação psicopedagógica. Por quê? Porque quando é que você manda uma criança para avaliação psicopedagógica? Quando a criança está tendo algum problema na escola. Então, já é um material que ele já foi montado baseado nos materiais que as crianças pré-escolares têm acesso. É uma forma dele investigar como é que a criança está lidando com esses materiais, que é o que ela já tem acesso dentro da sala de aula. Então, o foco é justamente ver como é que ela se vincula com esse material. E a EOCA, ela só tem uma instrução, e é muito simples, mostre-me o que sabe fazer, o que lhe ensinaram a fazer e o que aprendeu a fazer utilizando os materiais. Você pode falar isso de uma forma um pouco mais lúdica, numa linguagem mais simples, mas é importante você focar nesses três aspectos. O que ela sabe fazer, o que ela foi ensinada a fazer e do que ela foi ensinada a fazer, o que ela aprendeu a fazer. Porque tem uma diferença entre o que ela foi ensinada a fazer e o que ela sabia fazer desde o começo. E ela pode escolher te mostrar só um, aí você vai interferir, vai perguntar, vai estimular mais a criança, tá? Tem três coisas que você tem que investigar em toda EOCA. Tem a mini EOCA, que é um roteiro muito reduzido. Eu vou fornecer para vocês o roteiro da EOCA, mas são três coisas que você sempre vai investigar. A temática
é o que ela quis dizer na brincadeira, o que ela fala, né? O que ela expressou. A dinâmica é como ela se comportou durante a EOCA, né? Tom de voz, o comportamento, o manuseio dos materiais, a forma como ela escolheu sentar, falar com você e o produto, que é o que realmente foi produzido. Se ela fez um desenho, vamos dar um exemplo. A criança fez para mim um desenho de um aviãozinho. O desenho em si é o produto. A forma que ela escolheu os materiais para fazer esse desenho, se ela pegou, ela quis fazer direto com o lápis de cor já colorindo, se ela precisou, ela optou por apontar o lápis para ir desenhar, ou se ela já pegou direto o giz de cera e foi riscando, se ela segurou o lápis assim, ou se ela segurou o lápis direitinho, né, com o movimento de pinça. Se ela não segurou com a pinça, investigar o porquê. Por que ela preferiu pintar assim? Às vezes é porque ela vai pintar o céu todo de azul, é mais rápido, tá? E, né, a temática, o tema. Então, a caixa de EOCA, como vocês podem ver, ela contém muito mais coisa relacionada a material escolar. Parece muito uma lista de material escolar. Coleção de madeira é o mesmo kit de blocos de montar que eu tinha falado. Giz de cera, tinta guache, lápis apontados e não apontados, para você ver a opção da criança em apontar, tá? O pincel para tinta guache, claro, papel crepom, como eu disse, já cortado nas tirinhas, papel cartão já cortado, de preferência naquele, né, no formato do quadradinho, VA, papel A4, cola branca, glitter colorida, pincelzinho que a gente fala é canetinha, a borracha, livrinhos, aqui é para ela poder recortar. Quando a gente fala de jogos educativos, podem ser vários, depende muito da criança. Se eu vou levar uma criança para a EOCA, a criança já tem que estar pelo menos entrando na idade escolar para a gente poder explorar as dificuldades escolares dela, né? Então, não quer dizer, por exemplo, que a massinha é um material extremamente escolar e eu vou jogar a massinha só quando a criança já é maiorzinha, não. Mas o meu objetivo na EOCA é investigar problemas relacionados à aprendizagem. Quando vocês forem ver o roteiro da EOCA, vocês vão ver que são sempre questões mesmo de escolaridade. Então, os jogos educativos, eles vão ser muito focados, quando a gente fala jogos educativos, podem ser jogos motores, pode ser o pega-varetas, o tangram, pode ser os blocos de montar que já tem lá em cima. Você pode trazer também aqueles cubos. Se eu vou trabalhar com uma criança menorzinha, ou a mesma maior, já vou ter de mais de uma dificuldade. Aqueles kits que tem o formato e eu boto. Aqui só tem o formato do círculo, o buraquinho, o vão do círculo, eu tenho que botar uma figura cilíndrica. Aqui tem que ser um triângulo, aqui tem que ser um quadrado. Então já é um kit que eu vou ver para a criança, a questão, né, de como é que ela já tá, dos formatos, kits de matemática. Eu posso trazer para ela a questão, aqueles joguinhos que tem o desenho de EVA vazio, e ela tem que pegar as peças e montar o quebra-cabeça com EVA. O próprio tapete da sala já serve como você, se quiser, você pode tirar num certo momento, ou já trazer ela para um tapete desmontado e falar, antes da gente brincar, a gente tem que... Você me ajuda a montar a sala aqui? Eu não sei, qual é desse daqui? Esse aqui é que letra? Pega para mim a letra desse daqui pra gente montar o tapete para brincar. Já é um recurso. Não de dentro da EOCA, tô querendo dizer assim, que já é um dos brinquedos que você pode trazer naqueles que são os quadrinhos que você vai montando, mas você pode usar o próprio tapete, tá? Então, quando eu falei da EOCA, eu queria voltar aqui para mostrar para vocês o conteúdo, conteúdo da caixa, aqui, conteúdo da caixa lúdica. Eu quero só que vocês prestem atenção para a gente fechar a diferença da caixa da EOCA para da caixa lúdica. Vocês viram que lá na EOCA eu tenho a opção de trazer o jogo educativo, claro que vai depender da idade. Então eu vou fechar a caixa da EOCA normalmente com esses materiais aqui. Vocês veem que esse começo são os meus da EOCA, e na EOCA eu tenho muito mais material escolar. Enquanto que na caixa lúdica eu vou ter todo esse trecho de brinquedos para a questão do símbolo.
Nada impede a criança na EOCA de usar a massinha, usar o barbante, usar papel para fazer, tentar montar a famíliazinha. Mas ela não vai ter a família terapêutica pronta, porque a ideia é que ela desenhe para você, que ela elabore para você. Enquanto na caixa lúdica eu estou observando mais a forma como ela mesma decide fazer isso. Né? Eu dou o brinquedo, eu estou explorando outras questões. Eu posso estar explorando autismo, TDAH, eu posso estar explorando se houve abuso, como é que é a relação em casa, quem é a figura de autoridade, a questão da frustração, enfim, aqui, todos aqueles quesitos que a gente foi passando, né, da adequação à realidade, capacidade simbólica, frustração, criatividade, motricidade, personificação e plasticidade, rigidez, estereotipia e perseverança. Então vejam o tanto de critérios que a gente fecha na hora do jogo e na caixa lúdica em relação à caixa da EOCA. Então não pensem que a EOCA, que a caixa da EOCA é uma versão barata da caixa lúdica. É aqui que eu queria chegar. A EOCA tem um objetivo, o roteiro da EOCA tem um objetivo, ela foi elaborada com o objetivo psicopedagógico e nós, como psicólogos, utilizamos como um recurso a mais nesses casos. Enquanto a caixa lúdica, ela foi elaborada como uma forma de trabalhar a sala lúdica, a hora do jogo diagnóstica, cujo objetivo é chegar o quê? Quando eu faço qualquer coisa diagnóstica, o meu objetivo é chegar num psicodiagnóstico e um prognóstico de tratamento psicológico. Na EOCA, não. O meu objetivo, normalmente com a EOCA, é ver, fazer um diferencial, alguma coisa, mas normalmente ela é usada pelo psicopedagogo, porque ele vai dar um diagnóstico psicopedagógico que vai ser trabalhado na escola. Em sessões, sim ou não, mas o objetivo é melhorar o contato da criança com o processo de aprendizagem. Aprendizagem em todos os sentidos. Enquanto aqui na brincadeira, na hora do jogo, na caixa lúdica, a brincadeira ela foca nos mais diversos temas. Vai depender do que eu quero explorar, do que eu estou explorando, e muitas das vezes a criança pode não trabalhar o que eu queria. Ela focar em uma coisa totalmente separada. Por isso que se vocês têm uma suspeita específica, leva já aquele conteúdo específico para o consultório, não leva a criança para a sala lúdica. Não levem criança para a sala lúdica sem necessidade. Se vocês podem trabalhar no consultório, não leva para a sala lúdica só porque é mais fácil. Sempre a primeira consulta, conversa com a criança primeiro. Não leva já um recurso para preencher sessão porque você não sabe o que fazer. Conversa com a criança. Às vezes esse vínculo com a criança você forma ali. Se você vê que precisa, aí você leva para a sala lúdica. A não ser que seja uma criança muito pequenininha, que você está trabalhando intervenção precoce, que já é, mas aí já é uma outra situação, já é criança que não se adapta ao consultório. Mas não leva assim já de cara para a sala lúdica, porque você mesmo como terapeuta ainda nem sabe o que você tem que olhar. Você ainda não tem dados o suficientes na primeira, na segunda sessão, para já jogar a criança com um monte de brinquedo e já conseguir perceber o que você deveria perceber. Então, se vocês quiserem também deixar as horas de supervisão para vocês para uma hora do jogo que vocês montarem, vocês têm essa possibilidade, tá? Cada um de vocês tem 2 horas, né, de supervisão. Entrem em contato comigo, tirem as dúvidas. Essa aula é gravada, não é ao vivo. Então, entrem em contato comigo. A maioria de vocês já me contatou pelo menos uma vez no WhatsApp, vocês já falaram comigo por lá, vocês têm essa liberdade. Se acharem, se sentirem perdidos, ainda faltou alguma informação, me procura, me pergunta, que eu vou estar sempre disponível para vocês. Então, a gente está fechando esse nosso primeiro módulo hoje. Espero estar com vocês também no nosso segundo módulo. Espero que vocês continuem com a gente. Se vocês não continuarem, tem ainda os nossos vídeos gratuitos, não saiam dos grupos, que a gente vai continuar tendo material. E se você se interessou de fazer aí o nosso curso completo, lembra que comprando o curso completo tem o desconto, tá? Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero ver vocês no módulo 2. Se não, boa sorte. Qualquer coisa,
me chamem, vocês têm aí o meu WhatsApp, quem não tem o meu WhatsApp me chama na área do aluno, que eu também estou observando. E qualquer coisa é só perguntar, tá bom?